Onde investir a reserva de emergência? Tesouro Selic ou CDB? A todo momento eu recebo diversas dúvidas sobre qual o melhor investimento para a nossa reserva de emergência. Afinal, a reserva de emergência é a parte mais importante da nossa carteira de investimentos. Ela tem que estar lá sempre para qualquer eventualidade, seja uma demissão, um acidente de carro, enfim, alguma coisa relacionada à sua saúde, que a gente vai ficar num risco de não prover nossas necessidades e das nossas famílias. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, que eu vou trazer uma comparação muito rápida, muito simples, para ajudar todos vocês a escolherem o melhor investimento para você. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação simples, rápida e tranquila sobre qual é o melhor investimento para a nossa reserva de emergência. É o Tesouro Selic ou é o CDB? E sem muita enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo. Começando pelo Tesouro Selic, se você não sabe, o Tesouro Selic ele é um título público, ou seja, a gente vai estar emprestando dinheiro para o governo do Brasil, para que ele possa investir em infraestrutura, em transporte, educação, enfim, em diversas formas para poder impulsionar a nossa economia. E o Tesouro Selic, ele é um tesouro considerado do mais seguro dos títulos públicos, né, que são negociados no Tesouro Direto, porque ele é corrigido pela Selic. Ele tem o que a gente chama de ser um tesouro pós-fixado, ou seja, ele vai corrigindo à medida que a Selic vai variando. Então ele é um tesouro muito seguro, é um dos mais seguros se a gente compara ao tesouro prefixado ao tesouro IPCA. Então é por isso também que muitas pessoas utilizam ele para reserva de emergência. Então logo de cara a gente pode ver que o Tesouro Selic, em termos de segurança, ele é realmente muito bom, porque o risco, né, do emissor é o governo federal. Então se em algum momento tiver uma coisa muito ruim, uma dívida explodindo, o que o governo pode fazer é emitir novas dívidas para pagar dívidas anteriores, e é assim que vem funcionando no Brasil e no mundo todo. Então, em termos de segurança, a gente tem um governo federal e é por isso que ele é o título mais seguro que a gente tem no mercado. Quando a gente já pensa na liquidez, e aí sim é um fator mais importante, né, também, porque quando a gente pensa na reserva de emergência, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Então ela acontece inclusive aos finais de semana e na madrugada. Quando você pensa no Tesouro Selic, infelizmente ele peca no sentido de você não poder acessar ele no final de semana, tá certo? Você consegue ter uma liquidez boa, D mais zero, né? Ou seja, imediata. Se você pedir no dia, você vai receber nesse mesmo dia, se você fizer isso até as 13 horas, né? 1h da tarde. Então se você fizer até esse horário, você consegue. Só que como é emergência, a gente não prevê, não sabe como é que vai, quando vai acontecer. Então a gente tem, digamos, um ponto negativo em relação ao Tesouro Selic, principalmente pela questão do horário que você vai ter a partir de 1h. Se acontecer alguma coisa, você vai receber só no outro dia. E também tem a questão do final de semana, que na minha opinião é o que pesa mais, de você não colocar tudo no Tesouro Selic, né? Você pode colocar alguma coisa, enfim, mas você colocar tudo, você pode se prejudicar, porque se você quiser no final de semana, você não vai conseguir ter esse dinheiro. E por último, o Tesouro Selic, ele sofre uma coisa chamada marcação a mercado. Já falei para vocês no vídeo há uma semana sobre marcação a mercado, que é simplesmente o mercado marcando o título, né? Esse marcando seria mais precificando, né? Então, quando você compra um título, só para ficar melhor entendimento, pré-fixado, por exemplo, que pague 12% ao ano. Se a taxa de juros aumentar, o que acontece? Vou pedir para o Patrick, aí nosso editor, colocar a fórmula na tela. O valor do título, ele é o seu valor nominal, né? Ou seja, o tesouro prefixado ele custa R$1.000 no final do vencimento do período, e isso é dividido sobre 1 mais a taxa elevado a n, que é o número de períodos. E como vocês podem ver na fórmula, se a gente aumenta a taxa de juros, o valor do título cai. E é por isso que, se você precisar vender antecipadamente, você pode vender com prejuízo. E isso é claro, porque o mercado não é bobo. Se você tem um título que você comprou com a 12% lá atrás e agora o juros subiu para 13%, o seu título de 12% vale menos, tá certo? É por isso que o mercado realmente marca, ele precifixa e rebaixa, né? Ele baixa esse valor do título, por exemplo, que você tenha comprado lá em 2020, 2021, e agora que o juros subiu bastante, muita gente deve estar sofrendo esse efeito da marcação a mercado, que realmente mudou, e agora, pela regulação do mercado, né, tem que mostrar para todos os investidores. Realmente foi uma atitude muito boa, muito transparente, para você entender
Porque nesse momento, se você quiser vender, você vai vender com prejuízo, tá certo? Mas se você levar até o vencimento, você vai ter aquela rentabilidade contratada no momento de investimento. Você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Claro que o Tesouro Selic, como ele é pós-fixado, ele sofre muito pouco, tá certo? Quase nada, então você deve ficar tranquilo em relação a isso, o Tesouro Selic, mas entender que também tem a marcação a mercado, mas é muito pouco, não deve assustar, não deve trazer medo, mas é uma excelente opção também para a gente deixar a nossa reserva de emergência. E passando agora para o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é um produto que diversos bancos e instituições financeiras, eles emitem também para captar dinheiro, para investir na própria empresa, ou também para emprestar, né? Essa é a principal função do banco, é emprestar dinheiro para os outros. Então, ele capta dinheiro com juros menor e paga, né? Ele empresta esse dinheiro com juros maior e é daí que vem o spread bancário, a rentabilidade dos bancos. Então, muitos bancos, por exemplo, têm o CDB, é o principal produto, né, da prateleira do mercado e mais conhecido da maioria de vocês. E o CDB também ele é muito bom porque a gente está falando de bancos, por exemplo, como Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, são os maiores bancos do país, né? São instituições muito seguras, muito fortes. E atrelado a isso, tem ainda o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, que se, por exemplo, você investir no Banco X e ele quebrar, se você tiver ali até R$250 mil, ele vai garantir esse dinheiro para você. Claro que acho que não é de todo mundo aqui vai ter R$250 mil como uma reserva de emergência, né? Um valor significativo, então imagino que nenhum de vocês vai ter um valor dessa magnitude, todo mundo deve ter algo pelo menos ali entre 30 a 40 mil reais, né? Algo em torno de 6 meses de custos, né? Lembrando que não é 6 meses de salário, é 6 meses de custo, né? Da sua água, da energia, aluguel, enfim, tudo que você paga, alimentação, você precisa ter mais ou menos 6 meses de custo até que você consiga se recuperar de alguma coisa de saúde, arrumar um novo emprego, enfim, é um valor pelo menos mínimo que você deve ter. Claro, todo mundo é diferente, tem concursados, tem empregados, autônomos, enfim, cada um numa área aí que pode ser mais volátil que a outra, tá certo? Mas o FGC, ele vai garantir, então também é uma segurança muito boa, tá certo? Pra gente, podemos comparar sim com o governo federal, então é uma segurança, você pode ficar tranquilo em relação a investir em qualquer CDB. Quando a gente pensa também na questão da liquidez, os CDBs, a maioria deles tem liquidez imediata, né? Liquidez diária, ou seja, D+0, que a qualquer momento você pode fazer o resgate, é diferente do Tesouro Selic, né? Se você fizer depois de 1 hora da tarde, você vai conseguir ter esse dinheiro na sua conta, mas também tem a questão do final de semana. Se você tiver investido num CDB, por exemplo, dentro do Nubank, do Banco Inter, C6 Bank, enfim, Banco IT, um CDB, você pode também não conseguir resgatar ele no final de semana. É por isso que hoje em dia, uma das melhores contas, um dos melhores produtos que você pode ter são as contas remuneradas, né? Que hoje com o Pix você consegue fazer qualquer pagamento, seja alguma coisa médica ali que você precisa pagar, uma questão do carro que você precisa pagar, algum dano, enfim. Qualquer custo que você tiver em virtude de alguma emergência, você tem hoje o Pix que pode ser utilizado no final de semana. Mas acontece que se você tiver num CDB, que ele vai ter liquidez diária, que funciona de segunda a sexta, dias úteis, você pode não ter esse dinheiro disponível para você no final de semana. Então, aqui a gente pode já pensar o seguinte, você tem diversos produtos no mercado e é interessante que você divida cada um deles. Você pode ter um pouquinho no Tesouro Selic, você pode ter um pouquinho no CDB, pode ter também conta remunerada, eu mesmo tenho, eu tenho uma quantidade também ali no Banco IT, né, para eu poder pagar o dia a dia e sempre tem uma reservazinha, tem também uma renda fixa, fundo de renda fixa, já mostrei para vocês também na XP, então acho que a gente pode dividir, não deixar todos os ovos numa cesta só, porque a gente pode realmente, inclusive, sofrer, por exemplo, com a estabilidade do sistema de uma empresa dessa e ter um problema e não conseguir resgatar, tá certo? Então acho que a gente pode dividir os valores em algumas contas, em alguns produtos e ficar tranquilo em relação à reserva de emergência. Ah, e eu esqueci de falar sobre a marcação a mercado. A marcação a mercado no CDB, ela não acontece, tá certo? E agora com a mudança da lei ficou mais claro isso, porque vai afetar simplesmente os títulos de renda fixa de crédito privado, como debêntures, CRA e CRI, né, que é crédito recebível do agronegócio e crédito recebíveis do imobiliário. Então, você precisa ficar tranquilo em relação a isso, porque o CDB, a maioria das empresas, elas pagam o valor total para você e é por isso que você não tem uma marcação a mercado, porque elas devolvem todo o valor investido. É por isso que os CDBs, assim como a LCA e a LCI também, né, letra de crédito agronegócio, letra de crédito imobiliário também, ficaram de fora dessa mudança que teve na marcação mercado. Não acontecia antes, ficou de fora agora, justamente porque as instituições financeiras costumam pagar tudo para você e é por isso que não marcam, né, não precificam num valor negativo os títulos bancários, né, dos CDBs. E para finalizar, eu vou deixar a minha sugestão para você. Como o CDB ele tem liquidez diária, ele tem um FGC para trazer segurança e ele não sofre a marcação a mercado, você pode começar seu investimento sua formação da reserva de emergência
pelos CDBs. Como você não vai ter uma oscilação, vai ver sempre subindo a cada dia um pouquinho, é mais interessante, traz um conforto psicológico, né, para todo mundo que quer investir ou está começando a dar os primeiros passos nos investimentos. Então comece a sua formação da reserva de emergência pelo CDB, depois vai estudando o Tesouro Selic, vai entendendo como é que funciona a sua corretora aí, ou então se quiser investir propriamente no Tesouro Direto, você consegue também, e deve ser uma forma muito tranquila, porque é um título, um investimento muito seguro também, tá certo? Mas acho que o caminho trilhado, os primeiros passos pelo CDB, vai trazer mais conforto, mais tranquilidade, e eu acho que você vai conseguir assim formar a sua reserva de emergência de forma muito tranquila. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer de forma muito simples, tranquila, essa comparação de Tesouro Selic, de CDB, qual é o melhor para a nossa reserva de emergência. A gente sempre está buscando alguma coisa que seja melhor que o outro, né? Na verdade, a gente tem diversos produtos que se complementam entre si. Eu acho que a gente tem sempre que ter essa percepção, essa inteligência de nunca achar que um é melhor que o outro. São diversos perfis e diversos produtos para atender a necessidade de pessoas que são diferentes, tá certo? Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Até a próxima!